Olá! Olha, quarta-feira, você tá vendo esse brilho, essa luz aqui? Quartou! Estou aqui novamente com uma pessoa, gente, ó, ilustre para mim. Quem me dera, Viviane. Todos os meus convidados são muito ilustres, mas esse aqui, ó, tá vendo? Tudo conspira a favor, tá vendo? É som, é tudo. Gente, vou apresentar para vocês uma pessoa que eu considero demais. E o nosso tema hoje é mercado financeiro. Você está endividado? Você quer aplicar? Você quer saber sobre fundos? Você vai saber de tudo, porque nós temos aqui um convidado mais que especial, que eu considero muito, eu falo isso de boca cheia, que é o meu queridíssimo amigo Éder Marques. Você vai saber detalhes. Éder Marques, muito seja obrigado, muito bem-vindo. Tá? Obrigado que mais Deus uma abençoe vez, mais uma vez. E vamos lá, obrigado. Éder. A gente já vai começar no esquenta aqui, porque como o assunto é muito bacana e se a gente tiver que conversar, teria que ter umas 3 semanas. É verdade, só tem falar bastante coisa, viu? É muito assunto. Então, primeiramente, apresente-se, né? Fale Obrigado. aí da sua trajetória até onde você chegou e depois nós vamos aqui, ó, nos deliciar com as perguntas. Tá combinado. Tá bom? Tô ficando de olho no celular aqui, porque como é ao vivo, a turma aqui ficou de me chamar aqui no chat, nas coisas, então eu vou acompanhando aqui, tá? Isso aí, isso aí. Mas obrigado mais uma vez, viu, Vilma, pelo espaço aí, pela oportunidade. É sempre bacana estar com você, é sempre bacana estar conversando com você, vários assuntos aí que a gente troca ideia, né? Sim. E a recíproca é verdadeira, tá bom? Agradeço muito aí pelo carinho. Amém. Então vamos lá. Vamos qual lá. a sua formação, Éder? Vilma, eu vim inclusive, mudei para Rio Preto na época justamente para estudar, né? Eu sou nascido em São Paulo, capital. Sim. Aí, com determinada idade ali, meus pais mudaram para a região de Ribeirão Preto, uma cidade chamada Brodowski, terra de Portinari, Olha só. para quem quer uma referência, né? Por isso que você é famoso. E lá eu fiquei até os 16, 17 anos. E aí eu vim para Rio Preto justamente para estudar em 2004. 2001 mudei para Rio Preto, 2004 eu me formei. Então eu sou formado em administração, habilitado em comércio exterior, né? A minha graduação é nessa especialização. Muito bacana. Aliás, é nessa área, administração, habilitado em comércio exterior. E por que você acabou escolhendo o mercado financeiro para você atuar na sua profissão? Só que antes, sei de bastidores, e Sim. porque conheço você também, Claro. que você é do mundo dos bancos, né? Bancário. Conta um pouquinho para nós antes de entrar no assunto aí do mercado financeiro. Quando eu era adolescente, vamos falar assim, aquele sonho de profissão, eu tinha duas coisas em bem mente. ali. Eu tinha duas coisas em mente, né? Aeronáutica, eu era fascinado pela aeronáutica, então sempre acompanhava os temas, livros e tudo que envolvia esse tema, né? E engenharia civil, porque eu gosto e gostava muito de exatas. E aí eu comecei, nessa época de escolher realmente a profissão, comecei a prestar vestibulares em vários lugares. Ribeirão Preto, São Carlos, Rio Preto, né? Porque meu tio morava aqui, então tinha uma referência da cidade. E aí acabei tendo uma oportunidade muito grande de estudar na Unip aqui, para fazer administração e comércio exterior. Então eu vim com esse objetivo e logo em seguida ingressei, né, numa instituição financeira que foi o Santander. E aí eu comecei a percorrer essa carreira do mercado financeiro, vamos dizer assim, né? Que bacana. E por quanto tempo você ficou como bancário? Foram quase 10 anos. Nossa, bastante. Entrei no banco em 2003 e saí em 2011. Foram isso aí, 8, 9 anos. Poxa vida. E depois... Passei por 4 instituições financeiras. Santander? Santander, era real, né, na verdade, né? Depois virou Santander. Itaú e Safra. Poxa vida, então realmente é uma bagagem, né? Deu para aprender algumas coisas. E nesses 20 anos de carreira, praticamente 20, Sim, apesar 20 que é um anos. menino, é jovem Imagina. ainda, o que mais te marcou profissionalmente nesse período? Olha, Vilma, eu sou muito suspeito para falar disso, porque até pego como referência, né, as instituições financeiras no Brasil. Se a gente observar, são as empresas mais lucrativas que tem no mercado, né? E por que isso? Existe um profissionalismo muito grande. Então, o que mais me marcou nessas trajetórias foi justamente aprender as estruturas da forma que ela deve como ela deve funcionar. Então, tudo tem, não é só rosas, né? Tudo tem espinhos também. Mas o que funciona é muito bom. Então, o nível de profissionalismo da instituição financeira é muito interessante.
Desde do manual de procedimento até o RH, tudo funciona, tudo é organizado, né? Então, por isso que eu falo, não é à toa que tem sucesso, né? Não é à toa que funciona e tem resultado com isso. Exatamente. Então, a gente pode dizer que, na realidade, a verdadeira faculdade, né, foi esse processo que você viveu, tanto no aspecto realmente financeiro como Sim. gestão. Sem dúvida. Porque você pega essa organização e traz, depois você monta a tua empresa e traz isso para que você viva isso com seus clientes e também na sua empresa, né? E falar nisso, mercado financeiro, gente, vocês sabem que essa caneta aqui me acompanha. Tem dia que eu esqueço, eu fico perdida, porque essa caneta, ó, é só para quem tá na área, sabe? De exatas. Quem é chique no último, usa essa caneta aqui, ó. Vou contar, ó. Nezek. E a pergunta é, como nasceu essa marca Nezek? Você vai saber agora quem é o dono dessa marca. Um dos, né? Conta para nós aí. Exato. Enesec Investimentos, né? Então, depois dessa trajetória aí que eu passei em algumas instituições, eu fui para o mercado empreender, isso foi 2011, 2012, junto com um sócio na época, que é nosso amigo também, né? Marcelo Augusto. Sim. Um abraço para ele. E aí, eu vim desenvolvendo algumas frentes de negócios. Então, a essência da empresa que eu tenho até hoje, que é a EMGN, que é uma gestão empresarial, ela nasceu com a essência de organizar e fazer outras empresas crescerem, né? Então, pelo fato de eu ter tido muito relacionamento com empresas dentro do banco, com vários empresários, nós montamos uma assessoria empresarial para justamente auxiliar esses empresários a se desenvolverem no mercado. E com isso, você acaba abrindo um novo mundo, né? Porque, maravilha, a gente tinha uma noção ali de instituição bancária, mas tem N formatações fora disso, né? Sim. E com isso eu comecei a ter contato com várias organizações, com várias instituições, não só bancárias, e até chegar ao ponto de a gente ter uma própria. Então a Enesec, que é a abreviação de Nova Era Securitizadora, é um derivativo de um produto que nós tínhamos na ocasião, que a gestão tinha, onde começou a apoiar com recurso próprio várias empresas, né? Então foi uma virada de chave aí que eu tive na carreira, né, que eu tive nos negócios, onde de tomador começamos a ser fornecedor, né, de recurso. E, Éder, você falou uma coisa muito importante, né? Acaba se tornando um produto daquilo que você já conhece muito bem, que é a EMGN. Uhum. Eu tenho várias perguntas aqui de troca de ideias nossa, mas eu gostaria que você conversasse um pouco aqui comigo, até para os nossos seguidores saberem, da EMGN. Claro. Como é que os clientes chegam até você? Ou como você escolhe seus clientes? Como que funciona isso? Porque, de repente, tem alguém numa situação dentro da empresa que acha que não tem solução, que está endividado, ou que o gerente ou o controller daquela empresa não está fazendo com que a empresa realmente enxergue a sua lucratividade. Conta um pouquinho para nós sobre essa consultoria. Assim, por essência, qual que era o fundamento, né? Por que o negócio existia? Justamente para fazer as empresas se desenvolverem. Então, bem no início da operação, o nosso foco era trazer investimentos necessários para as empresas poderem criar mais musculatura, criarem mais parques fabris, criar expansão e com isso se desenvolver. E você acaba pegando know-how, acaba, né, conhecendo várias questões, pegando bagagem. A gente começou também a fazer várias reestruturações de negócio. Então, reorganização de negócio. Reestruturação não significa que é uma empresa com problema. Significa que é uma empresa que precisa de passar por transformação, justamente para poder crescer mais. Então, nosso intuito sempre foi esse. Auxiliar as empresas a se transformarem para crescerem mais, né? E aí, com isso, a gente ligou o fomento próprio, ligou o crédito próprio justamente para acelerar esse processo. Então, nós temos hoje vários canais de comunicação, sites, Instagram, que as empresas podem entrar em contato, mas a base sempre foi relacionamento. Então, todos os grupos e todas as empresas foram acho que se contar aqui dá mais de 100, que nós atuamos, foram por relacionamentos. Foram empresas que nós já conhecíamos, que a gente já tinha uma certa aproximação, né? Uhum. Que a gente começou a mostrar algumas soluções que essa empresa poderia ter para poder melhorar o seu negócio.
que o empresário poderia ter para melhorar seu negócio. Entendi. Claríssimo, claríssimo. E tem um detalhe aqui, ó, a gente vai no mercado financeiro, a gente volta para falar outras coisas, por quê? Você sabe que eu te acho bem filosófico, né? Imagina. Gente, obrigado. Se você pudesse tirar um dia para conversar com o Éder, você sai assim, ó, com pós-graduado, de tanta informação. Colocar você em relações públicas, viu, na empresa. Ó, e tem uma frase que eu gosto muito, e que é a que você gosta também, que você sempre diz: ideia sem ação é só uma ideia. Conta para nós sobre isso, porque verdade. É muito bacana. Fala aí a tua percepção. É verdade. Inclusive, uma passagem aqui, eu ouvi uma fala do Lázaro do Carmo, inclusive eu vou estar com ele no sábado agora, de uma imersão que eu estou fazendo, que ele comentou no vídeo que ele fala que sonho não vale para nada, né? Sonho não adianta de nada. Até discordo um pouco disso, porque eu acho que o sonho é a base de evolução para tudo. Mas ideia sem ação não vale de nada, né? Exato. Então, a partir do momento que você tem uma ideia e você não tem atitude para colocá-la em prática, não adianta você ter várias ideias, né? É muito melhor você colocar algo para andar, algo para iniciar um projeto, do que você planejar ele, ficar pensando em ter a perfeição do mundo para poder, né, de repente, dar um primeiro passo. Então, eu sempre falo que a ação, a atitude, ela sempre é mais importante. Sei lá, quantas pessoas aí já pensaram em ter um podcast, né? A gente fala muito disso, né? A gente ama, né? Exato. Porque eu também tenho um canal lá, a Vilma participa. Então, assim, às vezes muitas pessoas pensaram em ter um canal. Já tive comentário, inclusive, de amigos. Pô, cara, que vontade que eu tinha de ter um canal e acabei não fazendo, você fez, que legal, parabéns, não sei o quê. Então é isso. Tivemos uma ação. Teve ter ação. Então, pô, começa da forma que dá, né? Não tenho 2 microfones, vou ter um. Não tenho 3 câmeras, vou ter uma. Eu vou fazer com o celular, enfim. Então, o movimento sempre é mais importante do que a gente ter uma ideia perfeita, né? Então, esse é o comentário que eu sempre faço. Nossa, perfeito. E sempre dizemos também que antes feito do que bem feito ou perfeito. Mas o importante é isso, essa movimentação. Eu acredito muito que tem o sonho, depois do sonho você materializa, daí sim se torna ideia e você tem que colocar ela para correr, é o que a gente faz sempre, não é? Então a gente troca muita ideia e isso acontece. E aí entra uma outra questão, que é a questão de ter vontade e querer, né? Já está aqui. Tá aí também? Tá aqui, você pegou tudo aí, viu? Tudo, né? Aqui não passa nada. Porque, aquela velha história assim... Qual que é a principal diferença? Primeira coisa, de querer algo e ter vontade de algo. Isso aí me ensinaram, tá? Eu aprendi, né? Então a diferença é que vontade dá e passa. Você tem vontade de alguma coisa, uma hora você não tem mais. Funciona assim, né? Agora, querer não. Querer está no objetivo, está na meta, está no propósito de alcançar. Então, quando a gente quer, a gente acha o caminho, né? É assim que funciona, né? E para você materializar uma ideia, materializar um sonho, é realmente tirar do papel. Às vezes as pessoas não tiram nem da cabeça, né? Exato. Fica lá, daí dormiu, passou, amanhã eu vejo. Exatamente. Fica, né? Eu tenho uma passagem, por exemplo, de uma funcionária que passou pelo grupo um tempo atrás, que ela sempre falava de uma tal de viagem para Maldivas. Meu sonho é viajar para Maldivas, que não sei o quê, né? Até que ela falou isso umas 4, 5 vezes na minha frente, assim. Até cheguei um dia para ela e falei, tá bom, vamos fazer virar verdade esse sonho seu. Então, você quer ou você tem vontade de ir para Maldivas? Primeira pergunta, né? Não, eu quero ir. Então tá. Primeira coisa, você sabe onde fica? Porque a pessoa vê na televisão, vê no Instagram, mas e aí? Né? Já abriu um mapa, já viu onde está? O que você precisa para chegar lá? Né? Dá para ir de carro, dá para ir de barco, dá para ir de avião, você consegue ir de ônibus, enfim. Como que você vai fazer? Terceiro passo, quem que faz essa rota? Você tem que ir de tanto, tem que ir de Gol, tem que ir com a Levare, tem que ir, entendeu? Começa, né? Qual que é o mecanismo que você vai usar? Qual que é o método que você vai usar? Depois, quanto custa? Está dentro do seu orçamento? Não, o que você precisa fazer para chegar? E aí começamos a fazer conta. Começamos a colocar tudo no papel, item por item, né? Conclusão, aí vem a bendita do querer que eu falo, né? Quer de verdade? Então tá. Quanto custa? Sei lá, custava 15 mil reais um pacote na época lá que ela viu. Beleza. Pegamos quanto ela ganhava, fizemos ali um orçamentinho, e aí que vem a brincadeira. Por quê? Todo final de semana,
tava na baladinha, tava fazendo não sei o quê, né? Depois, então gastava ali 100, 200 reais toda semana. E aí a hora que eu mostrei para ela no papel que ela realizar um sonho é uma questão do tempo, é colocar esse sonho em determinado tempo, ela começou a entender que era possível. Por quê? Custava lá seus 15 mil reais, ela tinha uma despesa, ela tinha um gasto ali de supérfluo de 500 por mês, né? Então, em 3 anos, ela poderia viajar para Maldivas. Então, por isso que eu falo, você realmente quer ou você tem vontade, né? Porque se você querer, é prioridade. Então, é só organizar o seu foco que as coisas acontecem. Né? Exato. Isso serve para tudo. Certo, para tudo. Entendeu? E tem muitas frases suas e palavras que a gente guarda, né? Depois eu vou voltar numa aqui, espero que eu não esqueça, porque não está no script. Eu fiz isso com queria uma casa também, funcionou, tá? Eu lembro da história, você me contou. Você fez isso também com pessoas que queriam carros e deu certo? Então, deu certo, né, viu? Deu certo. Gente, esse homem você tem que conversar com ele. Você não vai sair sem ter alguma coisa boa para realizar. Escuta o que eu estou falando. Que bom, obrigado. E outra coisa, né? Aqui chegou aquela frase nossa lá. E fala aqui sobre a sua visão, sobre essa vontade e querer, né? Mais uma vez a gente focar nisso aqui. Você deu esse exemplo, porém, eu quero muito que todo mundo que está nos assistindo, que você deixe essa mensagem da vontade e do querer. Você viu o exemplo que ele colocou aqui, né? Porém, se não realizar, se não colocar em ação, não tem como, não é? Mais uma vez, movimento, né? Movimento, atitude, sempre. E outro detalhe, tem outra palavra sua, que é o comprometimento. Eu lembro que tem o comprometido, não esqueço mais. E qual que era a outra que você sempre comparava, né? A pessoa está comprometida ou está ali só para inglês ver. Exato. E é a mesma coisa, quero ler um livro, tá? Você quer, você pensa em ler, é fácil. Pega o livro, abre o livro e começa a ler. Exatamente. Tem que ter o que é a ação. Então é isso, não tem outra. Um outro exemplo muito prático é a academia, né? Exatamente. Quantas pessoas têm vontade de emagrecer, mas quem realmente quer? E outra coisa, isso muito diz sobre disciplina, não é, Éder? Tem que ter disciplina. Por quê? Chovendo ou não, com dor ou não, você vai fazer. Porque você tem que ter a ação, você tem que sentir para poder fazer. Senão vai ficar ali no comodismo, nunca vai para academia, nunca vai para uma corrida. Semana passada nós atendemos... fizemos aqui um podcast com uma querida que é uma mentora de corrida e a nutricionista, as duas a parzinho de vaso, né? Uma onde está, a outra está também, e é o que elas falaram, nós duas sozinhas, a gente não faz sentido. Então, todas as alunas dela me procuram porque tem que melhorar a alimentação, tem que melhorar a performance. Então, é isso, elas estão em constante movimento e dá resultado. Então, é isso, disciplina, não é que quer. Viu, uma disciplina, ela sempre vai vir antes da motivação. Primeiro você foca, primeiro você decide e toma isso como um propósito. Depois o motivo vem. Né? Exato. Porque tem que ter obrigação. Voltando um pouquinho, se a gente esperar as condições perfeitas para fazer as coisas, a gente vai fazer pouquíssimas coisas na vida. Entendeu? Exato. Então, primeiro vem o propósito, primeiro vem o objetivo, a meta. Aí começa a fazer, dá o primeiro passo. No meio do caminho você vai ajustando. É assim que funciona. E depois nasce a motivação. E aí depois a motivação gosta, vem do resultado. Você não quer parar, não é? Quando você percebe que funciona, pô, aí te motiva. Aí você fala, pô, aí valeu a pena o meu esforço. Exato, exatamente. Mas o esforço vem antes, não tem como. Não tem como, né? E voltando aqui para o nosso mercado financeiro, no mundo dos negócios, que é o que a gente ama, a gente vai falar de uma palavrinha aqui, Éder, que todo mundo fala e muita gente não entende. Fala porque ouviu falar. Nós vamos falar aqui de markup e você vai falar com a sua expertise, né? Por que muitas empresas erram no preço? O que esse povo está fazendo de errado? Conta para nós aí. Aí entra muito a MGN, né? Que a gente trabalhou muito com isso, trabalha até hoje, né? Nessa parte, principalmente na gestão empresarial ali. A gente acaba olhando a empresa num 360 graus e envolve desde RH até política de preço e tudo mais. Mas é bem interessante, porque assim... É incrível, até surpreendente o tanto de empresa que se comete equívoco nesse quesito, né? De política de precificação, de forma de precificação. Empresas grandes, não são empresas pequenas. Empresas que faturam 100 milhões ano, 80 milhões ano, que tem uma certa estrutura, né? E acaba se equivocando. Eu falo de equívoco porque às vezes não é obrigação do empresário saber, mas a obrigação dele ter alguém que saiba. Exatamente. Né? Ele tem que ter os profissionais ali que saibam aliás, ter esse olhar. As áreas. Exato. E o que a gente mais vê, assim,
né, o que eu mais pego como case é uma empresa que ela produz, uma empresa produtiva, ela desenvolve um determinado produto, e qual que é o parâmetro que ela tem de precificação? O concorrente. É sempre o concorrente. Ah, mas se o meu concorrente está fazendo tal preço, eu tenho que fazer também. E as coisas não são bem assim, né? Primeiro a gente olha para dentro de casa, para dentro da nossa empresa, para entender quais são as nossas condições. Exato. E aí depois eu vou olhar para fora para ver se eu consigo competir. Então, esse seria o melhor dos mundos. Ah, pô, Éder, mas eu tenho um produto que se eu fizer o que eu tenho que fazer, eu não consigo vender porque o mercado não permite. Então, desculpa, você está com o produto errado. Exato. Você precisa desenvolver outra coisa, você precisa melhorar seu método de produção, você precisa trazer mais tecnologia, enfim, né? Mas você tem que seguir o que se exige para poder ter uma venda saudável. Então, Vilma, muitas empresas se perdem na formação de custo, primeiramente, porque uma coisa é comprar e vender, outra coisa é produzir, né? Então, é muito mais complexo, envolve muito mais variáveis, muito mais fatores, né? Métodos de se calcular isso. Então, voltando no exemplo de uma indústria, qual que seria o ideal? Se eu produzo algo, eu teria que ter meu custo formado por capacidade produtiva. Então, vou dar um exemplo de imóveis. Então, qual que é a minha capacidade produtiva? Então, dentro dessa capacidade, eu divido e rateio meu custo, né? Esse seria um cenário bacana. Agora, como que se mede isso o tempo todo? Como que se parametriza isso o tempo todo? É muito complicado. Então, qual que é o método que se usa? Por absorção. Então, a gente pega todo o custo que envolve e rateia pela produção possível. Só que como vai ter uma variação de venda, isso acaba enganando muito. Porque o mês que vende mais, você acaba tendo um custo mais adequado, o mês que vende menos, vice-versa, né? Uhum. Então, as empresas se perdem muito nisso. Conclusão, né? No final do dia, o que acontece? Quando a gente vai apurar, a venda está deficitária. O que significa isso? O preço ele não cobre os custos de produção e nem os custos variáveis, né? Que seriam premissas básicas. Então, tem muita empresa errando nisso e a gente tem um certo cuidado muito grande para tratar esse assunto, porque é daí que vem o resultado bom ou ruim, né? E aí os empresários se apegam muito no caixa. O caixa é consequência. O caixa, se acontecer... É a última linha. É a última linha. Se o caixa está positivo ou negativo, ele é uma consequência do restante. Exatamente. Né? E se ele está sinalizando ali que está começando a ficar apertado, porque provavelmente você está errando alguma coisa para trás. Exatamente. Entendeu? É essa visão. Olha, gente, é muito importante isso que o Edson está falando e as pessoas não entendem. Por quê? O empresário ele quer se basear no extrato dele e no saldo de caixa. Isso é consequência do meio e início do processo. Porque o que ele falou, se as coisas não estiverem alinhadas, principalmente no processo de produção, saber exatamente qual fornecedor que eu vou comprar, enfim, até o produto ficar pronto. Mas a maioria das empresas que também tem essa deficiência são as revendas. Ela já compra o produto pronto e vai revender. Porém, se não comprar de um bom fornecedor e ali não tiver especialistas para saber o que está acontecendo, analisar de onde comprou, os impostos, né, a parte tributária. Por isso que a MGN ela é completa. Então, o consultor, quando está ali naquele período, fazendo todo o processo da consultoria, os impostos é muito importante. Por quê? Principalmente em relação ao ICMS, tem produto que se acredita do ICMS, tem produto que não. Isso impacta drasticamente na precificação. Então, a MGN ela enxerga tudo isso. Então, ela mostra para o empresário, olha, está acontecendo isso lá naquele finalzinho lá do seu fluxo de caixa que está negativo por conta disso. Então, tudo isso que ele está falando é importantíssimo. Então, você está com dúvida? Você está vivendo isso? Chama aqui o nosso galã da noite, o Éder, que ele vai te explicar. Eu vou dar uma opinião sobre isso. Tá? Eu acho que no cenário que nós vivemos hoje de custo do país, de tudo que envolve hoje ter uma empresa, não podemos nos conformar com um markup menor que 2,5. Eu vou explicar o que é isso. Tá? Então, vou dar um exemplo dessa caneta aqui. A gente comprou essa caneta por R$10, né? Eu vendo ela por 20. Então, estou aplicando um markup de 2. Comprei por 10 e estou multiplicando por 2, vendendo por 20. Qual que é a margem bruta que eu tenho nisso? Muita gente erra. Muita gente falaria 100%. Se eu estou comprando por 10 vendendo por 20, eu
estou tendo 100% de margem. Isso vem meio que automático na cabeça. Mas a gente tem que se atentar que margem a gente ganha sobre o que nós vendemos, não sobre o que nós compramos. Então, entre 10 e 20, eu tenho 10 de ganho, né? Esses 10, ele representa 50% do 20. Então, minha margem é 50%. Aí, vamos lá. Vamos trazer para um cenário agora de DRE, né? Sim, vamos fazer uma conta... Olha, se o nosso público pudesse enxergar a lousa ali, a gente já ia desenhar ali na lousa. Então, se eu estou falando aqui, uma conta simples dessa, a gente tem 50% de margem bruta de tudo que sobrou do produto dá 50%, o impacto direto de um imposto hoje dentro de uma empresa é de 28 a 30. Sim. Né? Considerando todos os CMS, PIS, COFINS, PI, Imposto de Renda. Enfim, a gangue. Né? Então, a gente já parte de um custo variável de 28 a 30%. Como que eu vou trabalhar com uma margem de 50? Sobrou 20 para eu pagar a operação. Desse 20 eu vou ter que pagar a comissão do vendedor, eu vou ter que pagar custo financeiro, eu vou ter que pagar frete, eu vou ter que pagar a perda do produto, devolução, garantia, enfim. Né? Você vê como ficou pequeno? Parece muita coisa, 50% já ficou pequeno. Então, por isso que eu estou comentando que eu acho que a gente não pode, não deveria se conformar com markup menos de 2,5%. Qualquer empresa hoje tem que trabalhar com mais de 70%. Exatamente. Para começar a ter uma folga e uma margem de erro também. Né? Exatamente, é importantíssimo isso. E tanto é, Éder, que na precificação as pessoas esquecem que a hora que tirou o custo do produto, eles não fazem a continha. Gasto fixo, gente. Você tem que fazer a pergunta para a caneta. Essa caneta paga a minha energia, paga a minha internet, paga a água, paga meu funcionário? Então, tem que fazer essa pergunta. Olha, ao vivaço aqui, Derek Ovidio, fora do peso, dá isso. trocando a cadeira do nosso convidado. Não é porque ele está acima do peso, é porque está com um defeitinho ali, né, Derek? Não é isso? Derek fala que é. É isso aí, gente. Ao vivo, e é isso aí. Então, ó, super aula aqui com o grande Éder Marques, da MGN. Falando de precificação e falando ali, ó, do resultado na última linha da DRE. E importantíssimo saber sobre isso. E outra coisa, não é, por isso que eu comentei, não é obrigação do empresário saber, Sim. Alguém que saiba. Agora a gente falou aqui de uma caneta, né? Agora você imagina trazer isso numa tabela de preço de 1.000 itens, de 2.000 itens, de 3.000 itens, conforme as empresas têm. Então, assim, não é que é aceitável, mas a gente entende por que a empresa erra. É muita coisa, é muita variável. Por isso tem que ter alguém especialista, tem que ter alguém profissional auxiliando nesse processo. Exatamente. E principalmente quando nós falamos, né, de clientes que temos na casa aí dos 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões mês. Tem gente que fala assim, não, isso aí é o quê? A cada 5 anos? Não, gente, é mensal. Aqui em Rio Preto você não tem noção de quantas empresas gigantes que faturam, brincando, 5, 6, 7, 8, 10 milhões. Não é isso, Éder? Essa carteira ativa hoje tem 70 empresas. Exatamente. Então, é muita empresa faturando muito alto. Agora, eu peguei um gancho aqui do que o Éder disse sobre caneta. Gente, eu morro de vontade de fazer o que eu vi no filme. Olha aqui para o Éder. Me venda essa caneta. Venda essa caneta aí para mim, Éder. Vamos ver. Eu tenho um cheque para te dar agora de R$1 milhão. Você assina para mim? Meu Deus, eu compro na hora essa caneta. Gente, tá aqui, viu? Ele sabe vender. E eu ia fazer com ele a mesma coisa. Eu ia falar a mesma coisa para ele. Olha, essa caneta aqui, essa caneta você vai assinar contratos fantásticos de milhões, bilhões. Você compra ou não compra essa caneta? A venda o processo mais infalível de venda é criar necessidade. Exatamente, né? Tem que criar necessidade. Desejo, a venda acontece. E que filme incrível, não é? Nossa, todo mundo tem que assistir. Interessante. Exatamente. Gente, eu sempre quis falar isso. Me venda essa caneta. Tinha que ser com o Éder, Obrigado, viu, João? Mas ele passou no teste, gente. Vendeu certinho a caneta, eu compraria 10. Mas eu não preciso comprar porque eu ganhei essa caneta. Gente, essa caneta e essa lapiseira, chiquésima. Legal, olha aqui. Chiquíssima, como diz a nossa amiga Cíntia Chagas. São chiquíssimas. Isso aqui não é para qualquer um, não, tá? Essa caneta,
ela vale milhões. Se eu tivesse que comprar, eu teria que vender minha casa e meu carro. Mas como eu ganhei, né? Então eu vou aplicar no fundo de investimento, que é o nosso próximo passo aqui. Conta para nós, fundo de investimento é só para milionário? De forma nenhuma. Assim, até é interessante a gente mostrar um pouco desse contexto do que vem acontecendo um pouco com o mercado brasileiro. Isso de alguns anos para cá. Está tendo uma abertura muito grande do mercado, né? E isso é muito bom para todo mundo, para quem consome dinheiro e para quem tem dinheiro. Querendo ou não, ele é um mercado meio monopolizado pelos bancos, né? Se a gente pegar, aí tem 4, 5, 6 bandeiras aí que dominam toda essa operação. E de uns anos para cá, muita ajuda do Paulo Guedes na época, alguns incentivos governamentais, vem se regulamentando muitas estruturas financeiras. Para você ter ideia, viu, nos Estados Unidos hoje tem 4 mil marcas de banco. Praticamente cada bairro ali da cidade tem um banco. Né? Então isso vem acontecendo meio que no mundo e com o Brasil não está sendo diferente. Então hoje já é possível se ter várias estruturas que também servem como veículo de financiamento. E o fundo de investimento é isso. O que é fundo? É o que a palavra diz. É um aglomerado de investidores que junta ali reservas de capitais para poder comprar risco no mercado. Né? Cada fundo tem uma tese. Então, tem fundos que compram risco imobiliário, tem fundos que compram risco de crédito, que é o meu caso. Então, a gente compra recebimento das empresas, né? Compra precatórios, ações, enfim, tem várias teses que funcionam no mercado. Mas a essência é essa, é a junção de vários investidores que têm recurso disponível. Isso não envolve só pessoa física, envolve bancos, envolve empresas ou outras organizações, para poder circular moeda e, com isso, gerar uma rentabilidade maior. Né? A partir do momento que você vende o dinheiro, você tem uma rentabilidade maior. Corre o risco, mas tem uma rentabilidade maior. E, Éder, você está acostumadíssimo, né, a mexer com milhões e milhões e milhões. Mas aquela pessoa assalariada que tem o sonho ainda, seja da casa própria, seja do veículo, seja da viagem, e ela diz, esse negócio de investimento não é comigo, conta para nós que realmente ela pode fazer isso, mesmo ela sendo uma pessoa CLT, que está ali recebendo, né, o teu salário, um pouco mais que um salário. Então, ela consegue fazer isso. Então, explica que isso não é impossível. Com certeza. Assim, o dinheiro ele é um produto, no final das contas. Ele acaba sendo um produto. Ele tem o seu valor, ele tem o seu preço, né? Ele tem sua margem, ele tem seu risco. Ele funciona igualzinho uma caneta, igual a gente deu o exemplo agora há pouco. Então, se ele é um produto, se você possui, independente da quantia, ele tem seu valor, ele tem seu rendimento. Ele pode virar um rendimento. Então, vamos voltar naquele exemplo que eu dei da viagem. Se a gente estruturou uma meta que vão levar 4 anos, e essa pessoa vai guardar esse recurso por 4 anos, se ela guardar de uma forma investido, esse tempo ele vai acelerar. Porque ela está juntando o que ela está colocando na poupança, o que ela está poupando, o que ela está economizando, mais o preço que o dinheiro tem. Mais o rendimento. Mais o rendimento. Que nesse momento, a Selic está 14,75, se não me falha a memória. Ou seja, cada R$1.000 ele vai render R$145 todo ano. Né? Mais ou menos uma conta linear aí. Então, se a pessoa tiver essa disciplina de guardar e já aproveitar, ter um produto que rentabiliza, ela vai acelerar esse processo de ganho de capital. E hoje tem várias formas de você comprar investimentos. Né? Todos os aplicativos de banco hoje têm investimento na prateleira. Então, Santander, Itaú, Bradesco, tem várias opções. Né? E assim como as corretoras. Então, você pega uma XP, você pega uma BTG, os próprios bancos têm corretoras próprias hoje. Então, é possível você acessar esses produtos. Que pode ser que um tempo atrás teria certas restrições. Por exemplo, na minha época que eu era bancário, determinados produtos era só com um X de capital que você tinha acesso. Hoje não, hoje tem muito derivativo, você consegue acessar praticamente todos os produtos que existem no mercado. Né? Então, por exemplo, hoje é possível você receber aluguel sem ter uma casa. O que a gente faz? A gente compra um fundo de investimento que compra casa, que compra imóveis. Né? Então, existe esses mecanismos no mercado. Isso vem de encontro a uma anotaçãozinha que eu tenho aqui, né? Pegando esse gancho, tudo que a gente está falando aí de investir, de ganhar, do rendimento e tal, para quem já está acostumado, adaptado com essa renda passiva,
é possível viver só de rendas? Boa pergunta, Vilma. Eu até me arrisco a responder de uma forma diferente essa pergunta. Por quê? Opinião minha, tá? Dentro do meu conhecimento aí, de um pouco de bagagem que a gente pegou. Tudo vai depender, como que eu posso explicar, de como o país está sendo desenhado, né? Das políticas, das políticas federais, das políticas, né? Por quê? Vou dar um exemplo, vou dar um dado para vocês. Até por curiosidade, eu estava pesquisando essa semana e eu guardei esse dado, né? Em 2003, eu trabalhava numa empresa, eu era estagiário, inclusive começando a carreira ali, em 2000 mais ou menos. Eu ganhava 280 reais, viu? Era o salário da época, né? Então, qual a conta que eu fiz? Uma pessoa que tinha 1 milhão, ela tinha ali quase 4.500 salários meus, né? Se a gente trazer para hoje, esse mesmo 1 milhão, ela tem 600 e poucos salários. Então, o poder de compra diminuiu, né? Então, viver de renda passiva, ele acaba sendo um risco, porque o dinheiro ele acaba perdendo valor no tempo. Exatamente. Então, se você não tiver os investimentos corretos para corrigir essa perda, você acaba empobrecendo em vez de enriquecer. Exatamente. E isso é muito importante que você falou, porque muitas pessoas, não é pouco não, gente. A gente conversa com muita gente, a maioria fala assim, eu vou parar de trabalhar, eu vou viver de renda. Você está vendo? Especialista dizendo aqui, não é bem assim. A não ser que você fosse o cara multitrilionário, tivesse aí casas, negócios, empresas e tal. Mesmo assim, essa máquina mal funcionada, com profissionais que realmente não estão ali linkados com o seu dia a dia, fazendo a coisa rodar, não funciona. Então, você tem que ter especialistas, experts realmente no seu negócio para funcionar. E viver de renda, gente, não é, eu tenho 3 casas de aluguéis. Não é assim, né? 3 casas de aluguéis. Se o inquilino não te paga, você dança. Então, é importantíssimo tudo isso que o Éder disse, porque você tem que fazer esses comparativos que ele fez. Veja bem, ele fez uma comparação lá em 2003, quantos salários valia comparando 1 milhão com o que ele ganhava e trouxe para a realidade de 2025. Então, realmente, se você não tiver essa visão, empobrece. Então, não é bem assim. Na economia tem um bichinho aí, um monstrinho, que é a tal da inflação. Exatamente. Então, se você não souber calcular ela, administrar ela, você acaba perdendo dinheiro ao invés de ganhar. Agora, você falou uma coisa, Vilma, tem um certo momento que a curva se rompe. Então, beleza, se eu tiver lá 1 bilhão aplicado, não tem renda para mim que não vai acabar nunca, né? No modo de dizer. Por quê? Dificilmente eu vou ter condições de gastar esse rendimento. Exato, né? Exato. Mas, trazendo para uma realidade mais plausível, isso é possível dentro de uma disciplina. Então, se você sempre gastar muito menos do que você ganha, essa margem de erro vai ser muito maior. Talvez você vai sofrer essas consequências daqui 20, 30, 40 anos, mas você vai sofrer porque a inflação ela existe. Exato. Não tem como ignorar. E você falou muito bem sobre a inflação, porque tem essas palavrinhas aqui, né, do nosso mundo, e que é um caos. E como você citou, a inflação é uma delas, os juros, gastos gerais e gasto público. Fala um pouquinho sobre isso aí para nós. Porque eu comentei até dessa questão de governo, por exemplo. O que está acontecendo no nosso país hoje? O juro sobe, né, vem subindo, é uma tendência já de aumento novamente. O que significa isso? Se o juro sobe, o dinheiro fica mais caro. Fica mais caro para quem precisa do dinheiro para poder trabalhar. E para o país também, porque o país também toma dívida para sobreviver, né? Então, para ele paga mais juros, mais endividamento. Aí, em tese, você subindo o juro, você derruba a inflação, porque o consumo diminui. O consumo diminuindo, as empresas, os donos dos produtos, tendem a vender mais barato para poder viabilizar o negócio, né? Isso é o que a teoria deveria falar. E também tem a questão do câmbio. Se o país está pagando muito pelo dinheiro, o que acontece? Vem dinheiro de fora. Se o dinheiro vem de fora, o câmbio tende a ficar mais barato porque a oferta é maior. Então tem várias coisas que se ligam ali. O que está acontecendo nesse momento? O juro está subindo, a inflação está subindo e o câmbio está subindo. Tudo subindo. Por quê? Está existindo um fator de risco, né, que os gastos públicos não param de aumentar. Então, para essa conta ela começar a fechar,
o governo precisa arrecadar mais, começa a subir imposto, né? Vamos ter novamente uma alteração de alíquota de imposto de renda, por exemplo, já envolve diretamente a renda passiva, você vê como que é as coisas, né? Então, se a gente não tiver a máquina pública funcionando da forma que tem que funcionar, a nossa vida fica mais difícil. Ela fica mais cara e mais difícil, né? É verdade, Éder. E outro detalhe, né? Você falou aí essas palavrinhas, a gente queria que fosse mágica, né, para o bem, mas não é. A inflação, juros, gasto público. E tudo isso vem de encontro ao outro assunto que nós vamos falar aqui, que é o endividamento das empresas. Por quê? Se não tem gestão, a corda fica bamba e os negócios começam a não trazer o objetivo da empresa, que é o lucro. E aí vem o endividamento, começa uma massa, né, corrente de buscar empréstimos. Porém, o Éder vai explicar muito bem aqui que tem coisas diferentes. Por quê? Tem empresas que buscam recursos para o crescimento da empresa, que é o tal do capital de giro. Tem dívida boa e dívida ruim. Exatamente, que é o tal do capital de giro, já fala, capital de giro é para girar, a roda tem que rodar, para quê? Para que tudo funcione, eu compro, eu vendo, eu recebo, eu pago, eu recebo. Agora, a maioria das empresas, elas querem procurar os especialistas para quê? Aí eu preciso de um empréstimo para pagar a dívida. Aí já ferrou tudo. Conta para nós sobre isso aí. É verdade. O resumo é esse. Tem dívida ruim e dívida boa, né? Na teoria, assim, todo o dinheiro que você faz uma captação, que você traz de fora, né, um dinheiro de terceiro, que ele vai aumentar os seus ganhos, é uma dívida boa. Então, eu vou pegar um recurso que eu vou trazer, vou melhorar um equipamento que eu vou fazer produzir mais. Vou trazer um recurso que eu vou melhorar meu estoque, vou trazer um recurso que eu vou abrir um mercado novo. Enfim, tudo que ele envolve para melhorar o seu ganho, ele é um recurso bom. Você está ganhando sobre um dinheiro que você não teria, né? O problema é esse. O que a gente vê muitos empresários errarem, Vilma? E aí eu vou até explicar o porquê que isso acontece. Também tem uma certa lógica de mercado para isso. Existe dentro da operação financeira de uma empresa, por exemplo, o capital de giro, que você comentou, Sim. E o CAPEX. O que é o CAPEX? É o dinheiro de investimento ali. O CAPEX é todo recurso que é usado para fazer o negócio, para estruturar a empresa. É um maquinário que eu compro, é um prédio que eu compro. Né? É o ativo, exatamente. É uma reforma que eu tenho que fazer para poder adequar a estrutura, enfim. Então, geralmente, o CAPEX é imobilizado ali, ele é ativo. O que os empresários fazem? Ele pega o que ele tem para investir e imobiliza nesse CAPEX, nessa estrutura do negócio. E aí falta o capital de giro. O que é o capital de giro? É o recurso que financia a operação. Então, eu preciso comprar insumo, eu preciso produzir, eu preciso gerar estoque, eu preciso vender, eu preciso dar prazo para o meu cliente. Na hora que eu pego esse ciclo financeiro, a gente chama de ciclo financeiro, que é desde do dinheiro que eu paguei ao fornecedor até o dia que eu recebi a venda, dá 6 meses, 8 meses, um ciclo desse. Na teoria, eu teria que ter esse dinheiro em caixa para fazer a empresa aguentar esse prazo. Ela esperar esse prazo acontecer para poder girar novamente. Exato. Como eu estou com o dinheiro imobilizado, o que o empresário faz? Financia o capital de giro. Exatamente. Qual que é a diferença? Uma delas é o custo. Geralmente o capital de giro é muito mais caro, porque em tese ele envolve mais risco, né? É um capital operacional, e aí você pode ter várias variáveis que encarecem esse recurso. E ele não é destinado para isso. Então o capital de giro não é destinado para você imobilizar, ele é destinado para caixa, né? Exato. Qual que seria o cenário melhor aí? A empresa financiar os ativos a longo prazo. Então, estrutura uma dívida correta para absorver a compra desses ativos, para o meu capital de giro trabalhar e ter condições de pagar esse investimento. Gerar o lucro para poder pagar esse investimento, né? Então, existem os dois meios de endividamento. A gente está vendo muitas empresas tomando recurso justamente para cobrir prejuízo. Isso é ruim de qualquer sentido. E aí eu comentei que eu vou explicar um pouquinho dessa lógica. A gente sabe que as linhas de investimentos elas não são tão incentivadas, né? Então, por exemplo, a hora que você recorre a um banco para financiar o CAPEX, para financiar a estrutura da empresa, o banco não quer fazer.
Porque primeiro ele vai te dar, o spread dele é pequeno e o prazo é muito longo. Então, automaticamente direciona outros produtos para que sejam mais lucrativos. Então, existe isso também. Tá? Mas, vamos falar assim, quem tem que decidir isso é o empresário. Né? Ele tem que saber como que ele vai tomar esse recurso e de que forma e qual a estrutura financeira, modelagem financeira que ele tem que ter. E aí, o que acontece? Então, o que ele prefere fazer? Como é mais complexo financiar os ativos, ele prefere pegar o que ele tem no bolso e já comprar os ativos. Exato. E financiar o capital de giro, que é mais ofertado, porque é mais lucrativo para as instituições financeiras. Exato. Né? E eles querem vender esse produto. Que é o produto de giro. Né? E com isso se ganha muito mais. E aí a empresa começa a entrar numa bola de neve, porque ela acaba tendo um compromisso que não está dentro de um prazo adequado, que não está dentro de um preço adequado. Isso toma muito resultado do negócio. E aí ele acaba tendo que acaba sendo obrigado a acelerar. Para acelerar, ele vai no comercial, aí ele vai na venda. Pô, o que eu preciso fazer para vender mais? Qual que é o mecanismo mais simples para se vender mais? Eu mexer no preço. Eu diminuo a margem, diminuo o preço, tende-se a ter uma velocidade maior de venda. Exato. Automaticamente comprometi mais resultado. Ele começa a entrar numa ciranda tão grande, uma bola de neve tão grande, que chega uma hora que ele está só produzindo, só vendendo para poder pagar compromisso financeiro, por exemplo. O resultado é zero, às vezes negativo, que isso vem acontecendo muito. E a hora que dá uma alta de juros dessa, só piora a situação. Né? Exatamente. Porque ele já tomou o recurso, já está com compromisso realizado. Muitas das operações ele acaba sendo pós-fixado, ele acompanha o preço do dinheiro no mercado. Ou seja, é ruim em todo cenário. Mas vou dar um exemplo de um endividamento bom. Eu estava estudando um pouquinho a Toyota esses dias, né? A Toyota Mundial. É uma das empresas que mais deve no mundo. A Toyota tem mais de 1 tri de endividamento. 300 e poucos bilhões. E ela tem um valor de mercado de praticamente o mesmo valor. Então, qual foi a opção dessa empresa? Né? Ela preferiu tomar recursos e se estruturar, onde boa parte desses investimentos estão a longo prazo e boa parte são para desenvolvimento, inclusive, de produto. Então, ela está todo momento estudando o mercado, estudando produtos, né? E ela tem uma disciplina, porque se a gente pegar historicamente as vendas, nunca houve uma discrepância muito grande. Então, o momento que está bom de venda, ela cobra mais. Por isso o Corolla está R$200 mil, né? Se for ver por produto, não faz sentido. E a hora que o mercado está ruim, ela tem a demanda equalizada. Então, ela não precisa sofrer tanto com capital de giro, por exemplo. Né? Então, isso é um trabalho de gestão. Então, eu acho que tem esses dois momentos. Eu acho que o dinheiro, tomar recurso não é ruim. Pelo contrário, por exemplo, eu tive muito sucesso tomando recurso, minha vida toda. Mas recurso de forma certa. Né? Então, isso me proporcionou uma aceleração do meu negócio e um crescimento de mercado com relação a isso, por conta disso. Perfeito, muito bem explicado, Éder. E ainda, em cima desse assunto, a gente pensa também em outras condições dentro da empresa. Nós falamos do endividamento, agora nós vamos falar de patrimônio. É possível a empresa dobrar, multiplicar o patrimônio dela? Sim. Quais as formas, né, para ela entender isso? O financiamento é uma forma e a segunda forma é a geração de resultado. Em tese, Vilma, você tomar um recurso, você está acelerando o seu tempo. O que eu quero dizer com isso? Então, você pega o orçamento do seu negócio. Está previsto lá você faturar 1 milhão e dentro desse 1 milhão está previsto você ter 100 mil de lucro. A hora que você toma 100 mil emprestado, você antecipou um ano de resultado. Essa é a lógica. Né? Então, eu quero crescer patrimônio. Eu antecipo o resultado, é uma forma de acelerar isso. Ou eu espero ele acontecer e vou crescendo gradativamente. Né? Eu faço uma comparação, aí trazendo um pouquinho para o lado pessoa física. Existia não uma regrinha, mas é um número que eu tinha ali como parâmetro. Por exemplo, você sabe mensurar, pelo tanto que você ganha, o que você poderia ter de patrimônio? Você tem essa noção, Vilma? Você que já tem uma experiência de mercado, por exemplo. Eu deveria ter muito mais. Mas é aquele negócio, né? O brasileiro, ele está muito falho nessa organização, principalmente começando de casa.
Então, realmente, se a pessoa fizesse o planejamento, se a pessoa realmente falasse, olha, eu tenho condições de anualmente, ou pelo menos a cada 5 anos, melhorar o meu patrimônio, ela consegue. Mas o que falta, começando de casa e indo para as empresas, é justamente isso, falta de controle, falta de planejar e organizar. Porque se fizer, tem como. Tá, eu vou passar uma lógica que existe. Pode ser minha, não sei se isso está em artigo de alguma coisa, mas é uma lógica que funciona para o mercado. Comparando novamente lá os anos 2000, a gente trabalhava com uma lógica de 10 e 100. O que significa isso? A gente falava que uma pessoa poderia ter um automóvel, por exemplo, um carro, até 10 vezes o que ela ganhava. E uma casa até 100 vezes o que ela ganhava. Então, trazendo isso para a prática. Se eu ganho R$2.000, eu poderia ter um carro de 20 e uma casa de 200. Conforme o dinheiro perdeu o valor nesse período, que a gente viu que foi pelo menos aí 10 vezes, quase, estaria zero, né? Foi ficando distante. Então, estou trazendo essa lógica para 5. Então, uma pessoa que ganha hoje R$2.000, ela pode ter um carro de 10 e uma casa de 100. Não é que pode, o que eu quero mostrar com isso? Pode ter um quarto. Seria uma lógica financeira para ela ter condições de dar manutenção nesses bens. Tá? Então, falando de patrimônio. A empresa dá diferente. Se ela tem X% de lucro, é o comprometimento que ela poderia ter ali em patrimônio. Né? Para poder ficar uma modelagem financeira saudável, vamos dizer assim. Adequada. Né? Então, essa lógica de renda é muito interessante as pessoas terem na cabeça. Exato. Porque a gente vê muita gente fazendo loucura, né? Acha que 5 mil, 10 mil reais de salário é um bom salário, mas se você não tomar cuidado, você toma tudo em passivo. Exatamente. Né? Você compra casa, você compra algumas coisas que estão fora dessa lógica, e isso vai te consumir mais do que vai te dar patrimônio. Entendeu? E principalmente quando a pessoa não tem o controle do cartão de crédito. Então, o mês que vem eu pago. É só R$10, é só 50. Hoje não se fala nem em R$10. Você vai em qualquer lugar hoje para comer um lanche. É 38, é 40. 38 é o que eu como, um filézinho salada básico. Agora, aqueles que gostam de um x-tudão, gente, é 43, 48, R$50 um lanche. Então, se você for esse consumista e não fizer continha, você nunca vai conseguir chegar nessa regra que o Éder explicou muito bem aqui. Então, quanto vale hoje o teu salário em relação ao que você quer comprar? Faça essa conta aqui, ó. Volta o vídeo depois, pega a explicação aqui desse professor, que você vai melhorar a sua vida financeira. E falando em vida financeira, Éder, nós temos aqui outros assuntos também. Por exemplo, nos bastidores, né? A gente conversa muito. Fala para nós aí sobre o branding de venda, né? O branding realmente vende mais? Como criar o valor das marcas, né? Conta um pouquinho para nós sobre isso. Hoje está tendo se é muito falado nessa questão de posicionamento, né? Como posiciono minha marca, como posiciono meu produto. Então o brand ele vem para isso. O que é isso? O quanto que eu consigo passar para o meu consumidor, para o meu cliente, a expectativa, a percepção de valor. Né? Uma coisa é eu vender um copo, outra coisa é eu vender um benefício que esse copo vai trazer para a pessoa, que ele não está comprando só o produto. Né? Então isso a gente chama de agregar valor. Então hoje as empresas têm se preocupado muito com isso. Qualidade, né? Isso é para ser uma lógica, mas talvez não era tão praticado, hoje está começando a se praticar mais. A qualidade está sendo muito mais importante que a quantidade. Então não adianta você queimar seu produto, não adianta você entrar numa guerra porque todo mundo perde, entendeu? Então a gente está tentando, as empresas estão tentando esse movimento de ter os seus espaços, de se posicionar para poder agregar valor nos seus produtos e realmente poder vender da forma que precisa, porque senão a conta não fecha, a gente acabou de falar um tempo atrás. Exato. Então esse posicionamento, esse marketing, tudo que envolve a perspectiva de valor para o cliente está em alta hoje. Né? Você vê as agências aí trabalhando, toda a parte de redes sociais muito voltada para isso. Então, trazendo realmente o desejo do produto para o consumidor. Né? Exato, e tudo isso ajuda nas vendas. E mais uma vez, voltando a tudo que o Éder explicou aqui,
Isso é muito importante. E outro detalhe, não foque em faturar. Você tem que ver o resultado ali positivo, tá? Sim. Positivo no final do mês, isso que importa. Muitos casos que passou por nós, o recuo de faturamento melhorou a empresa. Tá? Vários cenários. Exatamente, porque tem toda uma análise que é feito e você acaba entendendo que o processo é o mais importante do que só querer vender. E outro detalhe, o Éder, aqui a gente tem vários assuntos, né? A gente fala no mercado financeiro, a gente fala de tecnologia. Pergunta aí, viu? Se eu vou responder, eu já não sei. Se eu vou saber. Vamos ver se você vai passar a prova da OAB. Aqui, o Éder, a gente falou de branding, está falando de mercado financeiro, mas tem um assunto aqui sobre áudio no WhatsApp, né? Vixe, Maria. Você acha... Logo eu, se eu perguntar fazer isso. Não, mas você é o cara. Áudio no WhatsApp, né? Você acha que todos esses recursos tecnológicos, eles são importantes, né, para venda. E depois a gente tem nessa tecnologia, agora a gente tem transcrição de áudio. Você está numa reunião, não quer ouvir, ou fica chato, né? Deixa eu ver aqui, ouvir o que a avião mandou aqui de áudio para mim. Você vai ali, manda para transcrição, dá aquela olhadinha e vai que vai. E outra coisa também, áudio longo é muito chato, né? E conta para nós aí, tecnologia, áudio no WhatsApp, o que você tem a falar para nós? Pegando esse gancho aí. Áudio longo é chato, mas eu acho que faz mais sentido um áudio longo do que um curto. Porque a pessoa abre o celular, te manda um áudio para falar oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Não, tem que acaba sendo preguiça às vezes, né? Porque é muito mais fácil de digitar, entendeu? É interessante, a pessoa tem preguiça de escrever, digitar oi. Exato. E fala assim, oi. Daí você acha que vê um textão. E aí eu acho que até sei, porque você pôs essa pergunta aí, porque tem uma certa birra de áudio. Mas é por conta do meu dia a dia, assim, por conta de rotina. Que nem você conhece um pouco o nosso trabalho lá, Vilma. 80%, 90% do meu tempo é em reuniões. É tratando assuntos, tratando negócios, entrevistando pessoas, né? Então eu recebo muitas mensagens por conta de várias situações. Quando chega um áudio, por exemplo, eu não consigo abrir. Então vai ficar para o final do dia, por exemplo. Chega no final do dia, tem 200. Não, daí bate a preguiça. Fala, não, gente, eu vou ouvir. Entendeu? A Vilma mandou um áudio aqui, 4 minutos e 32 segundos. Não vou ouvir. E aí tem muito disso. Às vezes muito deles é oi, bom dia, como que você tá? Pô, quer falar comigo? Me liga. Quer saber como você tá? Me liga. Claro. Entendeu? Então, acho que tem que ter um pouco disso. Eu sou meio chato dessas coisas, mas é por conta disso. Eu acho que é baita no recurso, a tecnologia tá aí. E com certeza o mundo só é o que é hoje pela tecnologia, né? E aí a gente começa até a entrar um pouquinho na questão das gerações, né, Vilma? Que nem eu sou da década de 80, 90, então eu peguei um pouco dessa transição da informática, né? A gente sai lá da internet de escada e tudo mais, e você pega a meninada e hoje já são digitais nativos, já nasce o celular na mão. Já nasce sabendo, né? E aí vem então um fato interessante, porque eu sou muito assim, você pega a meninada, modo de dizer, porque eu tô com quase 40 aí, então para mim tudo que até 20 é meninada, né? A meninada tá ganhando dinheiro a rodo com internet, com celular, não sei o quê. Eu falo, é obrigação, esse recurso está na mão, né? Já pensou na nossa época, a gente tem tudo isso? De repente estaria na mesma vibe. Então, a obrigação de todo mundo tá fazendo disso o melhor uso e tirando o melhor proveito. Exato. Tá tudo pronto, tá tudo na mão, tá tudo disponível, né? Então, o celular hoje é muito melhor que um computador, às vezes. Então, o que a gente sofria alguns anos atrás, hoje está muito mais simples nesse sentido. Claro que a competição aumentou, mas os recursos melhoraram muito mais, né? Então, tem que ter essa compensação. Então, eu falo que a meninada ganhar dinheiro é obrigação. É obrigação. Derek, a cadeira está descendo, mas a gente sabe que é o problema das duas cadeiras, não é o convidado, tá bom? É que eu sou baixinho, Derek. Você põe a cadeira aqui para pessoa alta, eu sou baixinho. Né? Agora, a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Fala a verdade, Éder. Você já dançou no TikTok? Nunca dancei. Não sei se dançaria. Não tenho nada contra nenhum preconceito, mas até hoje nunca precisei dançar. Nossa, olha, o que a gente vê de pessoas dançando, fazendo piada, fazendo humor, e dizem que ganha dinheiro, Éder. Porque o que tem valor hoje é a audiência. Exatamente. Tem valor hoje é a atenção. E então, tem a atenção agência. das pessoas. Eu fiquei sabendo hoje que tem agência que te procura e você tem que, por exemplo, ficar X horas live por dia, X horas no mês, e você ganha uma grana com isso. Gente, sem dúvida. Agências, me procurem, por favor.
Olha, deu o primeiro passo, tá aí a oportunidade. Então, né? Se não tirar a ideia, né, colocar aqui no papel, a gente não sabe. Então, já estou falando, agências, nos procurem. Aqui que a gente vai dar samba. E outra coisa, o que você tem a dizer do Léo Lins? Então, até um assunto bem quente aí no momento, né? Até a gente conversando um pouquinho nos bastidores, a gente falou sobre isso. Assim, eu sou a favor desde que seja para todo mundo. Porque eu acho que o que é complicado, principalmente nessa questão judiciária nossa, é que cada caso é um caso e cada caso é analisado de uma forma, né? Então não tem uma lógica, assim, cada formatação é de um jeito. Então, eu acho que acaba entrando numa questão de direito de todo mundo, que é falar, de se expressar, de colocar. Isso com certeza não dá o direito de ofender ninguém, mas o cara estava no trabalho dele, então minha opinião é essa. Ali é um ambiente de trabalho, né? Então ele estava fazendo um trabalho para as pessoas específicas. Então se ele é culpado por algum motivo, eu acho que todo mundo que faz semelhante tem que ser culpado, e vice-versa, né? Então é uma simples opinião aí sobre o tema, entendeu? Não, perfeito, é isso mesmo. Aqui, gente, a gente conversa de tudo, né? Aqui a gente do mercado financeiro, a gente vai para tecnologia, a gente vai para essas figuraças, né? Como o Léo Lins. E se você quiser saber mais, você pesquisa, porque hoje nós temos, no dedinho, a gente tem tudo a nosso favor, né? A gente é um autodidata, se a gente quiser usar a nosso favor para aumentar o nosso conhecimento, curiosidades, então a gente tem tudo a nosso favor. É como ele disse, a moçada hoje nasceu pronta, tecnologia na mão. Nós aqui, eu principalmente, né, que eu sou mais experiente que o Éder, eu sou da caneta, eu sou do lápis, então eu sou dessa época que gosta muito de papel. E para finalizar aqui, o tempo voa. Mas já? Já, o tempo voa. Eu não queria nem falar de política, né? Política anterior, atual, o que está melhor, o que está pior. Depende, né? Depende dos cenários. Quando a política envolve os investimentos, é importante saber, né, Éder? Política é importante para tudo, gente. Eu acho que as pessoas têm que cada vez mais prestar atenção nisso. Acho que já houve uma melhora nesse sentido das últimas eleições para cá. Começou a despertar bastante interesse das pessoas, justamente pela tecnologia, pelos acessos a informações. Sim. Mas é o que move o direcionamento de todo mundo. Tudo. A gente está à mercê. À mercê, assim. A política, ela existe, ela deveria existir, que é justamente... Até ouvi um jornalista falando isso numa rádio. Se não fosse a política, haveria guerra. Então a política está para ali regir... colocar como a comunidade, como a humanidade tem que funcionar. A questão é em quais mãos está isso, né? Exato, como está sendo conduzido isso. Exato. E afeta diretamente a vida de todo mundo, né? Então eu sou muito, muito direto para falar desse tema. Eu não sou uma pessoa partidária, meu foco é Brasil. Exatamente. Então a gente olha o que dá certo e o que não dá. Na minha opinião, o que está hoje não está dando certo. Se a gente está vendo essa loucura que está acontecendo, principalmente quando a gente fala de capital, né, de dinheiro, a forma que está sendo conduzida as coisas não está funcionando. Então, para mim, não serve por conta disso. A partir do momento que tiver coisas que realmente faz sentido e esteja funcionando, eu sou a favor, entendeu? Que então, bacana. Independente de partido. É isso aí. Gente, é maravilhoso, né? Conversar com pessoas como o Éder, é uma pessoa que estuda muito, lê muito. Então, é muito gostoso, porque flui. A gente não percebe o tempo passar e a gente quer assim, volte mais, venha mais, vamos marcar um café, vamos marcar um suco. Então, é isso que a gente gosta. A gente precisa conversar mais mesmo. A gente precisa conversar últimos tempos muito. A gente dá uma afastada aí. Exatamente. Vamos voltar ao nosso canal, que a gente ficou parado esse período. Exatamente. Vocês não sabem, esse meu querido aqui, é apresentador dos bão. Ele fala que não é. Malemar comentarista, eu sou tímido, comentarista. Gente, ele arrasa. Meu parceiro aqui do Papo Elevado. Papo Elevado é um podcast sensacional, com convidados maravilhosos, especialistas, clientes dele, amigos dele. Tem advogado, tem médico. Gente, adorei o do médico. É tudo. A gente gosta de tudo, né? Porque todos os convidados, cada um tem o seu potencial. E é isso, Papo Elevado é o podcast do maravilhoso Éder Marques. E, para você conhecer mais o Éder Marques no pessoal, para a gente encerrar assim, dando risada,
Isso aqui não é parecendo tarô. a Marília Gabriela, ô Vilma. Ó, isso aqui não é carta, isso aqui é uma brincadeira que eu faço, um quebra-gelo com os convidados. Tem 3 aqui que eu separei, gente, porque combina muito com ele. E depois, aliás, já vou pedir isso, Vilma, agora. Tarô? Você tá fazendo tarô agora, Vilma? Não, eu vou cobrar de você, ó. Cada pergunta, ela vale R$50 mil, tá? Depois você manda o Pix. O Pix é bom. Ó, aqui falando você... tecnologia, o Pix aí, né? Que maravilha que é. O Pix, que maravilha, né? Outro dia, essas pessoas em condições de rua, acho que é assim que a gente tem que falar, no semáforo, pediu moedinha. Eu falei assim, nossa, moedinha não tem. Tem Pix. Você tem Pix? Ah, não tem. Eu falei, perdeu a oportunidade. Então, fazer o quê, não é? Aqui, Éder, você vai escolher... Deixa eu embaralhar aqui. Você vai escolher 2 aqui, mas tem 3 ali. Ó. Escolhe 2 aí. Pronto. Não olha, só segura. Vontade de jogar um pokerzinho que eu tô vivendo. Faz tempo que eu não jogo. Se tiver alguma pergunta cabeluda, daí você não responde, ou você passa. Eu posso pular, você então tá pula, bom. pula. Agora tem aqui, ó. Nossa, essas aqui é tudo top. A gente fala aqui de conquista, dinheiro e sucesso, tudo isso que a gente está conversando, não é? Vamos lá. O que o dinheiro nunca pode comprar, na sua opinião? Valores sempre, né? Valores e caráter não tem preço. Né? Acho que a nossa essência, ela deveria ser sem corrupção, né? Não deveria ser corrompida. Então, acho que é isso. É isso mesmo. Conquista, dinheiro, sucesso. Exatamente. Eu penso muito sobre isso. Interessante isso aqui, Vilma? Legal. Muito interessante. Tem outra aqui, olha. Dinheiro, conquista e sucesso também, né? Então, vamos lá. Tem muito a ver com a sua esposa. Falar nisso, olha, maravilhosa, tudo de bom. Eu fico muito feliz porque você está em boas mãos. Né? Quem sou eu para falar isso? Você sabe mais do que eu. Mas assim, olhando para o lado de fora, parabéns, porque um homem íntegro, uma pessoa aqui, ó, que a gente quer carregar no coração sempre. Eu falo para ele, falo assim, tô com saudade de falar com você, porque é verdade. Então a gente tem que falar a verdade. Esse mundo nosso, que bom, viu? Obrigado. Não é? A gente tem que falar isso quando a gente honra o que a pessoa é. E vamos lá, super beijo para você. Se você ganhasse na loteria hoje, qual seria a sua primeira ação? Não mudaria nada. Primeira ação era uma boa intenção, hein? Seria dormir, tranquilizar a mente e depois pensar com calma o que queria fazer. E no outro dia você trabalhar liga normal, pra mim. Tudo normal. Não mudaria no outro nada dia, na minha vida. Vilma, ganhei na loteria. O que você precisa? Gostei. Aí vem as realizações dos desejos. Dos né? amigos. Tem vários. Amigos faz parte da nossa vida, né? É verdade. Mas, então, a realização de desejos está na pauta sempre. Mas, de verdade, eu pensaria assim, com bastante calma, né? Porque minha visão sempre é de longo prazo em tudo. Então, nunca penso para nada para amanhã, assim, que eu vou fazer para ter uma consequência amanhã. O que isso vai trazer, de repente, daqui 5, 10, 15, 20 anos? Nossa. Então, é uma visão de médio e longo prazo, sempre. Você aprendeu? Gente, se perguntasse disciplina, pra mim... sempre. Olha, para mim, qualquer outra mulher... Você já sabe a resposta, né? Você já sabe o que a gente ia fazer. Tem gente que nem ganhou, já está gastando. Olha o cara sensato, não mudaria nada. Vai pensar, vai planejar. E olha aqui, ó, energia, aventura e curiosidade. Vamos ver o que vem para você aqui. É coisa boa. Se você pudesse aprender algo novo, instantaneamente, agora, o que seria? Instantâneo? Instrumento. Guitarra, qual? violão. Ah, é? Sou você apaixonado. É do rock and roll, você gosta? O meu problema é que eu não tenho talento para nada, né? Então, sem tocar nem caixa de fósforo. Então, eu admiro muito quem sabe. Mas eu penso, isso é uma meta minha, né? Não está dentro do meu plano de curto prazo, mas é uma meta minha, eu quero aprender ainda. Mas está no planejamento, já tirou da emoção, do já sonho? Já sei o que eu vou comprar, qual violão, como que eu vou estudar. Perfeito, né? Perfeito. O importante é isso. E agora, gente, já estamos aqui nos minutos finais. A gente não quer parar, né? Não quer acabar, mas tem que acabar. O Dericão está lá do outro lado, ele com certeza quer jantar, mas eu já flagrei a hora que eu entrei aqui comendo um lanchinho. Aí, tá vendo? Né? Então já está com o estômago você forrado. Corta minha barriga ainda. Mas aí a gente vai acabar rapidinho pro Derek jantar.
A esposa dele deve estar fazendo janta lá, né? Yasmin está fazendo janta aí, um caldo com esse frio. Chama a gente, duvido. Então. Sou meio carudo Chama já. aí, eu me ofereço também. É comida, tamo lá. E agora, nossa, olha, essas duas cartas aqui, encarte, né? Carta vai achar que eu sou a dona Queca do tarô. Os dois que você tirou, olha aqui o que fala. Paixão, amor, emoções. Os dois, e você tirou separadamente. Vamos lá. Nossa, isso aqui é para dona patroa. Qual foi a coisa mais romântica que você já fez por ela? Conta a verdade. Acho que foi nosso casamento. Né? Foi nossa cerimônia. Selou o amor. Exato. Que coisa linda. Parabéns. Foi isso. Fazem esse ano 2 anos. Que coisa linda. É gostoso de ver os dois juntos, viu, gente? Muito bom, Obrigado. muito bom. Parabéns. E falando novamente sobre amor, paixão e emoções, o que você, Éder, acredita que opostos realmente se atraem? Você acha que o oposto ou os iguais também tem chance aí? Não falaria oposto, mas com certeza características diferentes se somam, né? Porque eu acho que a união, principalmente falando de casal, é um complemento. Então, um complementa o outro e justamente o que um não tem, o outro tem, né? Deveria ser assim. Então, eu não falaria que são opostos, mas eu acho que as características diferentes são interessantes. Porque imagina se fosse tudo igual, nossa, né? Todos os mesmos gostos. Tudo bem que não precisa ser tão diferente assim, né, viu? Tem vezes que, por exemplo, um encaixezinho, né? Em casa mesmo é um diferente do outro, né? Então, as personalidades. Os propósitos são os mesmos, mas as personalidades são diferentes. Então, de vez em quando saem umas faíscas. Já pensou se dois muito assim... Exato. Não dá certo. Então é isso, é um complemento. Então, por exemplo, eu no meu relacionamento sou muito feliz por isso, porque ela me complementa em várias coisas, né, que eu não possuo, e eu acho que vice-versa. Que bacana, Éder. Olha, muito satisfeita, muito orgulhosa com essa... Imagina, eu digo, com esse nosso encontro, né? Sem dúvida. Muito gostoso. Estava para acontecer e ainda bem que deu certo. E né? deu certo. Foi, assim, valiosíssimo, tanto para mim como para quem está assistindo. Então, a casa está aberta, a casa é sua. Obrigado. Sabe o endereço. Obrigado mesmo. E vamos marcar nosso café, né? Agradeço, vamos sim. Para mim foi muito importante estar aqui. Agradeço mesmo a oportunidade, o espaço, né? E sempre que tiver, eu gostaria muito de estar sempre sendo convidado. Olha, aí. Pode contar comigo. Qualquer tema, é só dar aquela ligadinha, mandar áudio também, não tem problema. Legal. E a gente acha uma data. Se não tiver data, a gente faz Com acontecer. certeza. Tá bom? Se organiza de alguma forma. Exato, o importante é ter você aqui. Obrigado. Então, super abraço, muito obrigada Obrigado também a por ter todos aceitado. aí que acompanharam. E para você que está nos acompanhando, quem perdeu a oportunidade, depois é só clicar no link que fica disponibilizado ali no Instagram. Considera as besteiras. Exatamente. E assiste. E claro, depois vai ter os cortes, muito bacana. E eu quero que você agora deixe a sua rede social para que todos saibam. Só que antes da rede social, uma queridíssima aqui, que é a Simone Marani, ela deixou aqui muita risada e falou: que aulão, hein, meus amigos? Que aulão. E o nosso querido cidadão médio, que é o Derek, olha, ele já está aqui, ó, é diferenciado. Poker, charuto, whisky, ele gosta muito. Eu também, viu, Derek? Pena que não tá dando tempo nem para nada mais. O cara só viaja, gente, só viaja. Tá loucura, viu? Mas é isso, Éder, olha... Obrigado. Eu que agradeço. Posso deixar aqui a rede, as redes sociais, por favor. Quem se interessar aí por ter mais informações das nossas empresas, @nsec Investimentos. Ali você acaba tendo acesso a todos os perfis, né, de todas as empresas. E o meu particular é @eder.marques. Vou estar postando, estou começando todo um trabalho agora, Vilma, de profissionalizando todos os canais, inclusive uma mentoria que eu vou começar a entrar agora com alguns investidores, na parte de fundo de investimento, gestão de fundo, gestão de risco, crédito, né? Está sendo muito bacana. Nesse sábado agora eu vou estar com uma turma lá em São Paulo, Beto Carvalho, Marco Lafico, Lázaro do Carmo, que eu gosto muito, acompanho. Então é um trabalho que eu quero trazer para a região, para a gente auxiliar também as pessoas que querem empreender no mercado financeiro. Né? Exatamente. E ele está concluindo aqui, e ele vai falando as coisas, eu vou lembrando, olha, está na minha pauta, hein? É justamente sobre essa mentoria, que é a sigla MA, mas é em inglês, que é Mergers and Aquisições, mas trazendo aqui para o nosso português, fusão e aquisição. Então, é uma mentoria
top aqui do Dr. São dois Éder assuntos, Marques. Né? A fusão e aquisição é um trabalho que nós fazemos, a gente faz desde a avaliação da empresa, desde a avaliação do negócio, até a parte de diligência, de negociação, de transição de um proprietário para o outro, enfim, a gente auxilia o empresário a vender a empresa e também a comprar e também a se fundir, né? A se juntar com outras empresas. E esse trabalho de mentoria aí que eu quero passar é justamente para trazer o conhecimento que nós adquirimos aí nesses 20 anos, do que deu certo, do que deu errado, quais as ferramentas, quais os métodos, modelos que se usam, para justamente investidores ou pessoas que estão a fim de empreender no mercado financeiro, trabalhar como ela, trabalhar com capital, possa criar veículos, criar instrumentos e fazer também a sua operação de crédito, por exemplo. E o que eu fico muito feliz com isso? Que é mais opções de ferramentas para o mercado e mais oportunidade de crescimento que as empresas possam ter. Então, meu papel é esse. É fazer cada vez mais a diferença no mundo corporativo, né, dos negócios. Perfeito. É isso aí. Então, todos aqui conheceram o nosso queridíssimo Éder Marques. Então, até a semana que vem, a gente fica por aqui. Super beijo. Parabéns, viu? Uma ao vivo é diferente, hein? É diferente. Tá acostumado a fazer gravado. Pois é. Então, super beijo para vocês. Ó, até lá, agora a gente vai na casa do Dérico Ovidio tomar aquele caldo. Yasmin, prepara. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.